quando a gente fala sobre o passado, sobre nosso passado, sobre o passado de cada um, na verdade, estamos mexendo num vespeiro, como se diz. E de fato, mas a proposta é que o caminho disso, o final disso, desemboque num processo de cura e reconstrução pessoal. Então, no domingo passado, nós comentamos que algumas pessoas vivem cheias de passado. A cabeça delas é uma nuvem de más recordações. Gente que tem e carrega junto consigo um baú de lembranças e que os abre este baú constantemente e tem acesso novamente a essas lembranças e elas novamente ferem. Então, nós comentamos que se você toca nisso e isso machuca, é porque, obviamente, isso não é passado. Isso é o passado introjetado no presente. Isso é o passado determinando o presente. Isso é o passado destinando o presente a um futuro nada promissor e bastante infeliz, porque esse futuro está sendo determinado pelos traumas vivenciados no passado. E por isso é tão preocupante, porque cada um de nós fará seu destino em função dos hábitos que adquiriu na tentativa de se defender dos traumas que ainda ferem. Já não existe mais aquela situação, já não existe mais o contexto, já não existem mais as pessoas. Papai e mamãe não são mais aqueles, se tornaram velhinhos amorosos. Os que abusaram já se foram, mas eu e Sabrina estávamos conversando agora, aqueles que sentem que ao tocar, que ao relembrar a dor, é porque o que está acontecendo é que ainda está tudo em carne viva. E eu não sei se você tem, para com alguma lembrança, uma relação de carne viva. Uma relação de se tocar dói, se doer chora, e por isso, assim, do nada, eventualmente uma lembrança traz consigo um choro. Eu lembro, já tive vezes em minha vida que não importa onde você tocasse em mim, doía. Era como se você estivesse experimentando assim viver sob uma condição de carne viva. É como se você tivesse com a pele bem fininha, pelo tanto que ela foi queimada. E nós falamos isso semana passada. E me pareceu que foi especial a todo mundo que estava presente ali. Enquanto a Bíblia, as Escrituras, não tem muito romance com o passado. Citei os profetas dizendo, em Isaías, ele disse: esqueçam o passado. Olha as coisas novas que eu vou fazendo, as coisas novas que vão surgindo. E tente enxergar que eu estou criando um caminho no meio do deserto. Adiante. Porque se você estiver virado com a cabeça para trás, óbvio que você vai ser incapaz de ver o novo de Deus brotando na vida, na existência. O que há de novo da parte de Deus para você. Porque estamos sempre olhando para trás. Olhando para trás, não nos salvamos. Olhando para trás, a gente vê, enxerga em pedra. Daí vem a metáfora da esposa de Ló, que se transformou numa estátua de sal ao olhar para trás. Olhando para trás, a gente vê só o ontem, não vê o hoje. E está escrito que hoje é dia de salvação. É sempre só hoje. Olhando para trás, a gente se mantém num lugar onde o amor de Deus não é experimentado. Porque Paulo escreveu
que nada pode nos afastar do amor de Deus, nada. E ele começa falando de coisas que se podem medir, nem altura, nem profundidade, distância alguma. Ele fala de seres também, nem principados, nem potestades, nem poderes. Nada pode nos separar do amor de Deus. Ele diz, nem anjos, nem demônios. E aí ele chega e fala do tempo. Que ele fala, e nem o presente e nem o porvir podem nos separar do amor de Deus. Eu não sei se você já percebeu. Nesse texto não há o passado. Porque os que estão no tempo presente, vivendo no passado, estão afastados e separados da experiência do amor de Deus na vida. Obviamente que o amor de Deus existe na direção deles, eles só não conseguem experimentar, eles não conseguem sentir, porque não há ninho, há só passado, a exposição do passado. Quanto eu fiquei só no passado, quanto fui abusado no passado, quanto fui machucado no passado. Tem gente que acostuma tanto com essa dorzinha do passado para ganhar espaço nos relacionamentos, que o passado se vira um currículo. E tudo que foi ruim é repetido constantemente. De modo que os amigos ao redor já conhecem todas as histórias e elas repetidas vezes. A Bíblia não há romance com o passado. E Jesus? Jesus ele trabalha assim. Havia uma mulher cheia de passado, de adultério, de abuso, de exploração de si. Então, ela é flagrada assim, então, porque assim ainda vivia, e agora querem puni-la, todos aí, os da religião, querem puni-la em função do seu passado. E Jesus se aproxima e vê, e eles querem testá-lo. E eles dizem: Moisés nos manda apedrejá-la por causa daquilo que ela fez. E tu, o que dizes? Porque vai contrariar a lei de Moisés ou vai permitir que a gente a apedreje? E Jesus disse: aquele que tem um passado melhor que o dela, aquele que nunca pecou, aquele que na revisão da sua vida, na reflexão do que já fez, foi todo bom, que deu tudo certo, então esse daí atire a primeira pedra. E os homens, fazendo a devida reflexão acerca de suas próprias vidas, foram largando. Claro que poder de Deus, né, nesse momento teve que acontecer, que os constrangesse a esse nível, e eles foram largando as pedras. E Jesus passa esse tempo escrevendo na areia. Quando ele levanta a cabeça e olha de novo, não tem mais ninguém ali, senão ela só. E ele pergunta: moça, onde estão os teus acusadores? E ela responde: eles se foram. E daí, o único que podia condená-la, porque é o único que tem o passado limpo, disse: eles se foram, eu tampouco te condeno. De minha parte, e a minha parte é o que importa, tu podes ir. Vai, ele diz. Olha só, ele projeta para o futuro, para frente. Não fica parado aqui não, filha. Vai, vai e olha para frente, assume uma posição na vida onde o passado não determine o presente, não te faças mais mal, não peques mais, enquanto eu não confio que ele tampouco me condena, não começa meu passado. O meu passado começa no seu perdão. Perdão, meu presente começa no seu perdão. Daí que há aqueles que, sem sentir-se perdoados, habitam o passado do que fizeram e por isso aumentam a capacidade de replicar outra vez mais o que fizeram, porque eles nem foram perdoados ou nem buscaram perdão ou não sentem que podem ser perdoados. Eles mesmos não se perdoam. Eles precisam ouvir Jesus dizendo: olha para frente, vai, levanta. Eu não te condeno,
não te faças mais mal, porque eu só posso parar de fazer o mal que me estou fazendo se eu me souber zerado em relação a este mal para reiniciar uma vida. Não peques mais, porque o pecado é aquilo que faz mal. Essa é a relação de Jesus com o passado. É uma relação de perdão e recomeço. Eu posso recomeçar com Jesus tantas vezes quantas forem necessárias. Eu posso recomeçar sempre. Eu tenho sempre audiência com Ele, você entende? Nunca vai haver um momento em que eu perco a vez, porque eu estou no presente e o presente não me separa do amor de Deus, o passado foi entregue a Ele e o porvir é abençoado. Se eu reconheço o seu senhorio e aceito o seu perdão. Mas, Marcelo, você está falando do que eu fiz de errado? Eu não, eu estou pensando aqui tudo que fizeram de errado para mim. Deixa eu te dizer umas coisas aqui, de mim mesmo. Mano, não vai dar para curar tudo, viu? Já estou te trazendo essa notícia. Vivendo neste mundo, com as relativizações deste mundo, com as fraquezas desta carne, com a forma como somos, com nossa constituição neurológica, sob nossa condição psiquiátrica, ainda que você se empenhe, como eu estou dizendo para fazer, eu mesmo estou sabendo que não vai dar para curar tudo, que não vai dar para curar sempre, que não vai dar para você, sabe, reviver tudo. Não dá para fazer, não dá para fazer uma faxina geral. Tem que ser tudo entregue nas mãos de Deus. Porque conosco tudo é relativo. De modo que não tem ninguém curadinho. A expressão que eu uso para dizer 100% curado. A dor, veja, não evite a dor, né? Porque se você a evita, ela não passa. Agora, uma vez, porque é que quando eu faço o que a Bíblia diz, esquece, não é que eu não lembro, é que eu lembro sem doer. Você entende? Então, quando Paulo fala, eu esqueço das coisas que para trás ficam, quando Isaías fala, esqueçam das coisas passadas, eis que faço coisas novas. Quando Paulo diz, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino, mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Então não é que você se torna uma pessoa com uma anamnésia, uma amnésia se diz, né? Uma amnésia espiritual. Não, você lembra. Só curou porque agora lembrar já não dói. Quando você for lembrar as primeiras vezes e doer, é isso que eu quero dizer. Não evite. Não fuja. Porque o lembrar traumático, quando a gente revive, pode se tornar num lembrar atraumático ou não traumático. Então, quando a Bíblia diz esquece, ela não está propondo uma espécie de Alzheimer espiritual. Ela está propondo só que eu deixe para trás, para construir um novo caminho. E daí que o passado se torna só aquilo que o passado devia ser. Uma fonte de aprendizado, de didática, para que eu mude. Você não percebe, às vezes, que você está repetindo ciclos ao reprisar comportamentos semelhantes àqueles que arruinaram relacionamentos no passado? Eu tenho colegas que me
dizem assim o tempo inteiro: as funcionárias não param aqui. Ah, deu um ano, tá muito. Isso aqui não tem como. Olha, é um funcionário atrás do outro. Me lembro aqui de duas pessoas em especial de quem eu ouço esse discurso, mas eu ouço esse discurso há muito tempo. Uma delas há 15 anos. Não para funcionário nenhum, mas ela consegue se alimentar da cegueira que o problema são todos os funcionários e não a manutenção do meu despotismo, da maneira como, em vez de eu ter funcionários, eu me cerco de servos. Em vez de eu dar ordens, eu humilho. Em vez de eu é, acolher o funcionário, porque naquela relação ele é mais fraco que eu o exponho. E aí é o tempo inteiro assim. Então a pessoa olha, nossa, desde 15 anos atrás que os funcionários não param aqui. Como as pessoas são terríveis, ninguém mais quer trabalhar. Essa é a conclusão. Porque nós vivemos tempos, inclusive, que ninguém pode se arrepender de nada. Eu não, aí entra bem Raul Seixas para todo mundo, né? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Então eu mudo. Graças a Deus, você muda. Meus filhos me veem hoje tendo reações e relações e opiniões distintas da que eu tinha quando eles eram pequenos. E às vezes eles falam, pai, mas você não pensava assim. Então eu sou capaz de dizer, sim, eu não pensava assim. Eu evoluí o pensar. Ou eu acrescentei amor no meu pensar. Porque eu tenho que ir me metamorfoseando. Do contrário, eu já morri. Por isso eu digo que o passado é sala de aula. Então você vai perder de novo a confiança de um filho? Você perdeu ela no passado, vai seguir perdendo? Por que eu não revejo no meu coração a minha relação com meus filhos? Você vai perder outro casamento? Ou seja, você só saiu daquele casamento porque 100% do equívoco pertencia ao outro? Talvez meu casamento só dê certo porque aqui existem duas pessoas que chegaram aqui sabedoras de que elas participaram ativamente de seus divórcios, de que nós fomos também maus naquilo que nos cabia ser. Nós não colaboramos. Agora, se a gente bota 100% a culpa no outro, esse aqui vai fracassar também, porque eu não aprendi com o que passou. Você vai afastar outra vez todo mundo que voltou a se abrigar em você pensando que a maturidade finalmente trouxe calmaria? E de repente você estoura de novo com todo mundo e afasta de novo todo mundo. E diz de novo de todo mundo: nós, como as pessoas são milindradas. Enquanto isso não parou ninguém do seu lado, nenhum amigo de verdade. Vai continuar sem admitir seu consumismo, seus ciúmes doentio, sua fofocação ininterrupta, seu juízo sobre as pessoas. Vai continuar mantendo essa mania de achar que você está sempre certo? Se é esse o caminho, não há caminho para fazer no Evangelho, porque o caminho do Evangelho é um caminho de entrega, rendição. Eu abaixo a minha cabeça, eu calo minha boca e meus argumentos, e eu dou razão a Deus. Você entendeu que esse é o Evangelho? No Evangelho eu não fico me defendendo. Eu não preciso. Ele é meu advogado junto ao Pai. Não é meu promotor. Não é o diabo. O diabo é quem me acusa. Mas eu estou debaixo da cruz da graça do Senhor. Então,
Então agora eu já estou no chão da possibilidade de seguir limpo, porque eu estou pisando sobre o solo da graça. Ou seja, não serei devorado, não serei comido, esse chão não é uma areia movediça, me prender os pés, não há armadilhas. Só há perdão para mim, mas só há perdão para quem reconhece que errou sucessivas vezes na vida. Mais que isso, que continua errando. Eu só não posso continuar errando os mesmos erros, meus irmãos. Quem cura o passado começa a errar erros novos. E os erros antigos vão passando. Por isso também está escrito que as coisas velhas já passaram e quem está em Cristo, nova criatura é. É gente que aprendeu a refletir, olhar para si e dizer: caramba, tem essa coisa feia aqui em mim. Mas Deus me vê assim e me diz: onde estão teus acusadores? Eu tampouco te condeno. Começa aí, de hoje em diante. E eu tô falando sem importar qual é o tamanho do peso de pecado do teu passado. Te desafio a refletir se não são os mesmos erros sempre. A olhar para trás, aprender, se doer, encarar, não desviar, não fugir, não ocultar. E então quando você vê, vai procurar, vai mexer, não tem mais. É assim que é. É assim que espero que seja na sua vida e na minha, na de que na daqueles que vão ouvir estas palavras depois gravadas. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor dê um fim de ano lindo para você, para sua casa, que Ele te dê companhia, amor, abraço, carinho, palavra boa de ouvir no ouvido, que você esteja expansivo